Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e vamos continuar com a nossa análise semanal do número de casos da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse gráfico aqui, ele é o gráfico com os dados oficiais da Secretaria Estadual da Saúde por data de confirmação, atualizados aqui até o dia 31 de maio, com 9.332 casos. Eu queria chamar a atenção, antes de comentar sobre aqueles valores, para esse gráfico, que é um gráfico do meu vídeo da semana passada, onde ele trazia aqui na data 24 de maio 6.470 casos. Então, quem foi observador viu que aqui estava 8.217 casos para essa data. Vamos ignorar essa semana e colocar os dois gráficos em perspectiva. Olha essa diferença. Isso daqui, em preto, era o gráfico com os dados da semana atualizados no dia 25 de maio, e aqui em azul é os gráficos com os dados atualizados ontem, dia 31 de maio. Tem uma diferença aqui astronômica. Quase 1.800 casos que não tinham sido notificados até essa data e que foram notificados aqui. Isso é o dobro do número de casos que foram confirmados nessa semana. Ou seja, de todos os casos que foram confirmados na semana do dia 17 ao dia 24, a metade só foi realmente notificada nessa semana agora, do dia 24 ao dia 31. É muita coisa. Essa subnotificação, não é subnotificação na verdade, essa represagem que o Rio Grande do Sul vem apresentando, ela está muito séria. Olha de novo aqui o gráfico. Mesmo essa data aqui tem praticamente 300 casos de diferença aqui no dia 17. Tem praticamente 300 casos que só foram notificados 2 semanas depois. É muita coisa. E isso daqui, gente, não é o efeito de Porto Alegre ter entrado no sistema. Deixa eu deixar isso bem claro, porque a gente sabe que Porto Alegre e algumas outras cidades estão congeladas na linha do tempo lá do estado, porque tem a diferença do sistema. Isso daí foi a desculpa que eles estabeleceram aí na semana passada, que tinha um sistema ESUS contra um sistema GERCOM, que eles estavam trabalhando para unificar os sistemas. Mas só que já passou uma semana e Porto Alegre continua congelada. Ela descongelou um pouco, parece que ela avançou assim 1 semana no tempo, em vez de estar congelada em 603 casos, está congelada em 700 e poucos casos, mas a gente sabe que Porto Alegre tem 1.200 casos confirmados. Então aí está faltando no mínimo 500 casos ainda para entrar de Porto Alegre, e essa diferença toda não foi com esse tipo de situação. Mas enfim, vamos continuar observando. Eu vou considerar primeiro esses 500 casos de Porto Alegre, a gente pode ver essa diferença para chegar mais perto da realidade. Então a gente fica com essa curva aqui, registrando no mínimo 9.825 casos no dia 31 e 8.457 no dia 24. A partir daqui a gente pode olhar os percentuais de aumento, e essa semana aqui eu não vou nem falar sobre o percentual de aumento, porque a gente está vendo que ela está uma semana tão atípica que, dado que na semana passada teve um aumento tão grande de dados represados de uma semana para outra, eu não vou colocar o percentual de aumento aqui em respeito. Então eu vou falar dessa semana aqui, da semana do dia 17 ao dia 24, que bem, essa semana aqui, se esses dados estiverem corretos, agora eles devem estar bem mais próximos da realidade, foi uma semana vitoriosa. A gente teve 42% de aumento contra uma média de sempre acima de 50%. A última semana que a gente tinha conseguido tá na faixa de 40% de aumento foi na semana de 12 a 19 de abril, em que o isolamento social das semanas anteriores estava lá na faixa de 60%. Hoje em dia o estado está com um isolamento social na faixa de 40%. Então é uma vitória essa semana aqui, 42% de aumento, mesmo com uma reabertura do comércio que a gente está vendo, com essas flexibilizações das medidas de isolamento social. Então, isso daqui realmente foi uma semana bem boa, eu tenho que salientar. Essa semana aqui, 1.368 não vai chegar nesse número, e aqui já está considerado aqueles 500 de Porto Alegre. Se não fosse esses 500 de Porto Alegre, ele ter registrado, sei lá, 800 novos casos em vez disso.
Então, 1.368 novos casos, provavelmente chegue lá ainda na faixa de 2.500, 3.000. Então, a gente pode estimar que tem no mínimo mais 1.500 casos para entrar e que hoje a gente vai ter registrado 11.000 casos, mais ou menos, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, vamos dar uma olhada nos casos ativos. A gente vê, claro, que está decrescendo os casos ativos porque os casos novos não estão entrando no sistema, né? Mas mesmo que a gente coloque mais 1.500 casos, a gente não vai passar de 4.000 casos ativos, que é esse patamar aqui dessa reta horizontal. O que dá uma sensação boa, porque mesmo que a gente esteja aqui ainda perto de 4.000, significa que os casos ativos não cresceram muito da semana anterior para essa semana aqui. Provavelmente a gente esteja com uma quantidade mais ou menos fixa de casos ativos e isso é muito bom. Os óbitos eu chequei, não está tendo uma discrepância grande, não está tendo essa represagem muito grande na notificação dos óbitos, a gente pode falar dos óbitos, e principalmente que essa semana a gente teve um pequeno número de óbitos, foi muito bom, muito positivo isso daqui. A gente teve das últimas 5 semanas, foi a semana com o menor número absoluto de óbitos e, claro, com o menor aumento relativo. Aí o menor aumento relativo desde sempre, né? Em uma semana só cresceu 14% o número de novos óbitos e a nossa taxa de letalidade está baixa, está em 2,3%, o que indica uma baixa subnotificação. Embora a gente esteja com uma altíssima represagem, a nossa subnotificação parece que está baixa. A gente saiu de uma taxa de letalidade de 3% para uma taxa que provavelmente vai chegar em 2,1, 2,2 hoje, quando entrarem aqueles 1.500 novos casos, e isso é uma taxa muito boa que indica que a gente está com uma subnotificação baixa. Voltando aqui, a gente pode dar uma olhada na proporção de Porto Alegre no todo. Porto Alegre está com 1.236 casos hoje, o que representa só 13% do todo, mesmo considerando esse valor aqui de 9.825 casos. Provavelmente esse 13% vai cair, porque esse valor aqui vai aumentar. Então Porto Alegre está diminuindo muito o percentual do impacto de Porto Alegre no todo, o que significa que o interior está crescendo muito mais do que a capital em relação ao número de novos casos. Isso se dá principalmente por focos novos que surgem. Tinha uma cidade ali com nenhum caso ou poucos casos, dali a pouco chega o primeiro caso, só que quando vem o primeiro caso ele nunca vem sozinho, em geral já vem muitos casos ali ao redor, porque as pessoas numa cidade que não tem caso nenhum, é natural, vão se cuidar menos, vai ter uma abertura maior, não vão estar tão preocupadas com máscara. Então, quando veio o primeiro caso, já vem muitos junto. Então, por isso que o interior está tendo um crescimento muito maior do que a capital. Então, aqui, falar um pouquinho sobre o sistema de bandeiras, o modelo de distanciamento controlado. Está todo mundo laranja quase, o que era de se esperar. Eu já venho falando isso desde o início. Esse modelo está com os pesos equivocados. Os quesitos estão ótimos, só que os pesos dos quesitos estão mal planejados, mal distribuídos. Dá uma olhada aqui. Esse daqui é um pedaço da tabela que gera as bandeiras para cada micro-região. Cada linha é uma micro-região. E a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é essa coluna aqui, todo mundo recebe a mesma nota e todo mundo vai sempre receber a mesma nota nessa coluna. E tem uma outra coluna que não aparece aqui, que é a última coluna da tabela, que ela também, todo mundo recebe a mesma nota. E essas duas colunas inteiras valem 25% de todos os pesos. Então, essa daqui estando laranja e aquela outra coluna que vocês não estão vendo, mas ela está amarela essa semana, puxa todo mundo para o laranja, mesmo que tenham regiões aqui com bastante, com notas bem ruins. Por exemplo, essa segunda micro-região, ela teve uma nota preta, 2 notas pretas e uma nota vermelha. E isso daqui não é bom, aparecer uma bandeira preta aqui no meio não é bom. Quando tem uma bandeira preta aqui é muito ruim, e bandeira vermelha é bastante ruim. E eu queria chamar a atenção de dois quesitos. Esse daqui
e esse daqui. Os dois dizem respeito a hospitalizações. Há uma comparação de hospitalizações confirmadas de Covid nessa semana contra a semana anterior. E aqui número de hospitalizações em leitos de UTI, também uma comparação dessa semana em relação à semana anterior. E a gente vê aqui essas regiões duplicando o número de pacientes em UTI, duplicando o número de pacientes em enfermaria, e essa coluna aqui e essa coluna aqui juntas, o peso delas é 0,7, é menos do que o peso dessa coluna aqui, que todo mundo ganha a mesma nota. Então é aí que está o meu problema com os pesos. Tem colunas importantíssimas com o peso muito baixo e tem colunas que estão com o peso muito alto e, além disso, todo mundo recebe a mesma nota. Então essa daí é a minha crítica severa ao modelo de distanciamento controlado, embora que nem eu sempre diga, ele é muito bom, ele tem muitas qualidades. A primeira é de tentar usar dados para embasar decisões de flexibilização ou não. E também tem todo aquele esquema que ele é lúdico, né? Tem a questão das bandeiras, é fácil de entender. Ah, bandeira preta é ruim, bandeira vermelha tem que abrir o olho, bandeira laranja mais ou menos tranquilo, bandeira amarela é bom. Mas só que isso daí é o lúdico, porque não é isso que está sendo. A bandeira preta é impossível de chegar, matematicamente impossível de chegar na bandeira preta antes que o sistema de saúde do estado inteiro colapse. Ou seja, não são 4 bandeiras, são só 3, e a gente está pensando que são 4 e está agindo equivocadamente em relação a isso, tá? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje. Aquela coisa que eu sempre digo, os avisos de sempre. Se puder, fique em casa. O isolamento social do estado está lá na faixa de 40%. Ele está baixo, 40%, 45%. A gente já chegou por semanas a fio lá em 60%, 65%. Então dá para melhorar o nosso isolamento social, tá? Não precisa voltar a 60%, 65%, seria bom, mas não precisa voltar. Mas só que se a gente chegasse a 50% já era uma grande diferença, tá, gente? E se sair na rua, se não tiver como ficar em casa, usar máscara, higieniza as mãos com álcool gel com frequência e, enfim, todas aquelas recomendações. E, bueno, muito obrigado e até a próxima.